Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao projeto ACC nas eleições 2020. A associação está convidando os pré-candidatos à Prefeitura de Contagem para um bate-papo. Falaremos sobre os assuntos que interferem nas realidades da nossa região, onde a ACC atua, e também algumas sensibilidades da cidade de Contagem. Gravaremos os programas virtualmente, em função do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Na tela, vocês veem a Cristiane Rezende. Ela é psicóloga e mora no Cabral desde 2012. Vocês veem também o Leonardo Mendes, ele é engenheiro, empreendedor na área educacional e mora no Cabral desde 2009. Eu sou o Gustavo Gurgel, sou formado em Relações Internacionais e estou no Cabral desde 2014. Nós somos da Comissão de Comunicação Social e Projetos, vinculado à ACC. Hoje recebemos o Wellington Silveira, do Partido Liberal, e ele é pré-candidato à Prefeitura de Contagem neste ano. O Wellington Silveira tem 37 anos, tem uma filha, é advogado e presidente do Partido Liberal em Contagem. Foi presidente da Associação Comunitária do Bairro Novo Riacho, comunidade onde nasceu e foi criado. Trabalhou no SESC, Serviço Social do Comércio, foi comerciante e vice-presidente da Fundação Helena Antipoff. Foi administrador da Regional Petrolândia e Eldorado. Em 2019, tornou-se procurador adjunto da Câmara Municipal de Contagem. Foi candidato a vereador nas eleições de 2016 pela coligação PPS-PP, mas não conseguiu ser eleito. Wellington, muito bem-vindo a esse bate-papo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Leonardo. É um prazer muito grande poder estar falando aqui com vocês. Léo, já passo a palavra para você, por favor. Wellington, é um prazer muito grande estar aqui com você. Vamos ser objetivo, né? Estamos aqui nesse momento de Covid, tem um problema de saúde, mas a gente sabe que também por trás disso tem um problema econômico. Então a gente deve começar o próximo ano aí juntando os cacos econômicos. Então eu gostaria de saber de você o que o senhor pensa aí no seu plano de governo em relação à retomada econômica, em relação à geração de renda no município de Contagem. É uma ótima pergunta, Leonardo. Contagem é uma cidade que tem pouco mais de 17 mil empresas registradas na nossa cidade, que é responsável pela geração de algo em torno de 206 mil postos de trabalho. Contagem é uma cidade que sempre foi conhecida pela alcunha de ser a cidade industrial, mas isso hoje não corresponde à realidade. A economia de Contagem está baseada no comércio e no serviço, sobretudo os pequenos negócios, que são a mola propulsora do nosso desenvolvimento e da nossa economia aqui. Com o advento da pandemia, uma superveniência que afetou toda a nossa cidade, afetou todo o país, colapsou parte da economia mundial, e em Contagem não é diferente. As nossas estimativas é que Contagem tem uma perda, só para se ter uma ideia, no orçamento público desse ano, de algo em torno de 300 milhões de reais. E isso, por certo, traz transtornos da administração pública para a efetivação dos serviços que são tão caros e essenciais à população, mas traz também problemas que impactam a sociedade de maneiras diversas. Um deles, por certo, é a perda de postos de trabalho, e todo gestor, os atuais e os próximos gestores que serão eleitos a partir da eleição desse ano, precisarão se debruçar sobre uma necessidade de enfrentar, com muito realismo, com muita coragem, com muita determinação, uma agenda de recuperação da nossa economia. Eu tenho me debruçado sobre esses dados, Leonardo, e me preocupado muito com isso, porque muitos estabelecimentos que ficaram fechados durante todo esse período terão muitas dificuldades de retomar suas atividades. Para ser mais exato, muitos empresários já quebraram nessa pandemia. E se nós não enfrentarmos esse problema, a cidade tende a enfrentar um colapso muito sério. Eu quero estabelecer um programa de retomada do desenvolvimento econômico que passa por uma agenda de diálogo da municipalidade com o setor produtivo, e a crítica que se faz em Contagem é justamente que a administração pública não tem canal de diálogo com os empresários. Naquilo que concerne a administração pública, de flexibilizar as ações, facilitar os fluxos para o empresário, é isso que a cidade precisa fazer.
Wellington, eu gostaria de que você assim, explanasse um pouco mais sobre a questão do empreendedorismo. Porque a gente tem a questão da geração do emprego, né, que é importante, mas no momento o cenário mundial mostra para a gente um caminho da startup, do pequeno ali, gerando o seu próprio negócio, dessa questão do home office, muita gente trabalhando de casa, então começa a aparecer muito MEI. Como é que você vê isso? Muito importante essa sua observação, Leonardo. Uma cidade como Contagem, todas as vezes que se fala da agenda de desenvolvimento econômico da cidade, logo se pensa nos grandes negócios, nas grandes empresas, e pouco se fala sobre as iniciativas dos pequenos estabelecimentos e também das iniciativas individuais, como você bem observou, os microempreendedores individuais. Eu sou entusiasta da geração de oportunidades, da geração de renda por meios alternativos, como um exemplo que eu gosto muito de dar, e é importante dividir isso com vocês aqui. Contagem tem algumas feiras, Leonardo. Tem a Feira de Artes e Artesanatos do Eldorado, nós temos a Feira do Bairro Amazonas, nós temos a Feira em Nova Contagem, nós temos o Camelódromo, nós temos as feiras da economia solidária, que são eventos esporádicos que acontecem na nossa cidade. Isso, pouca gente sabe, tem algo em torno de 4.000 trabalhadores que oferem renda a partir dessas atividades. Se o destino quiser, se o povo de Contagem desejar e se Deus permitir que eu seja o próximo prefeito da nossa cidade, eu quero dar protagonismo para a agenda das iniciativas individualizadas. Quero valorizar os feirantes, porque se você me perguntar em Contagem, uma empresa que gera 3.000 postos de trabalho, nenhum de nós aqui saberá apontar. Mas as feiras geram oportunidades para uma quantidade numerosa de pessoas na nossa cidade. E para além disso, Leonardo, nós temos aquilo que você diz, Contagem não tem uma incubadora de startup, não existe nenhuma agenda de incentivo a essas iniciativas, e é isso que estará integrando o nosso programa de desenvolvimento econômico na cidade. Nós queremos criar um novo vetor, um novo eixo de desenvolvimento que, para além dos grandes negócios, priorize os pequenos estabelecimentos e também as iniciativas, como as iniciativas dos feirantes, as startups, também os microempreendedores individuais. Bom, Wellington, você falando isso aí, né, me veio uma questão que, às vezes, em Contagem, a gente tem a sensação que a gente está falando sempre dos mesmos problemas, sem trazer uma pauta nova a cada gestão municipal, né? E, às vezes, são coisas muito simples, que podem contar com as próprias potencialidades locais, como você falou, o empreendedorismo individual, às vezes que nem estão regularizados, né, não tem nem este conhecimento, são muito feitos através das associações, das igrejas, né, pequenos grupos, enfim. E aí me veio você falando, e eu pegando o gancho da sua fala, a gente tem aqui muitas praças, né, em Contagem. Praças grandes, né, como também praças pequenas. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem a Praça do Sarandi, né, e temos em frente ao shopping, né, e temos também uma praça no Laguna, que são praças grandes, mas infelizmente, né, a gente tem dois problemas. Um dos problemas, né, é a questão e de cuidado com a infraestrutura, né? Então são praças muito mal cuidadas, não tem lugar para você sentar, né? Então é muito complicado, né, esse primeiro ponto. O segundo ponto é que não nesses espaços que poderiam estar sendo promovidos, por exemplo, não digo nessas feiras, como você está colocando, né? Mas momentos de lazer ali envolvendo a arte, a cultura, o artesanato e até a gastronomia local, né, do entorno, isso não é promovido, não é incentivado pela gestão municipal. Então, essas praças ficam abandonadas, muito pouco utilizadas pela população, geralmente usadas para caminhadas, corridas, né? Mas sem essa sensibilização e esse envolvimento das pessoas nessas questões artísticas, culturais, de artesanato e gastronomia. E aí eu queria saber um pouco, né, como que você vê a importância desses espaços públicos, né, de praças mesmo, né, no contexto de praça, como um espaço de lazer para a população, de promoção da interação social, e qual que é a importância disso, né, já que é uma coisa muito prática e vai ser dialogada com a população,
Como que você vê isso, a importância dessa questão na sua pré-campanha? Cristiane, foi muito importante você tocar nesse assunto e eu fico feliz em responder a essa sua observação, que tem também como fundo uma indagação. É importante que todas as pessoas tenham ciência de como é que eu penso nisso. É importante também que os outros candidatos se manifestem sobre essa temática. Eu tenho dito reiteradamente, Cristiane, que Contagem é uma cidade que padece por uma ausência de um sentimento forte de pertencimento, que é algo que é visto em outras cidades do Brasil. E aqui na região metropolitana, por exemplo, nós temos cidades que têm um sentimento de pertencimento muito mais aflorado que nós aqui em Contagem. Nós não conseguimos fortificar nossa identidade cultural em Contagem. É muito comum, quando a gente encontra um conhecido no litoral, lá na praia, se alguém perguntar para ele assim, você mora onde? Ele diz assim, eu moro em Belo Horizonte. Até a razão nisso, os últimos acontecimentos fazem com que as pessoas não tenham muito orgulho de dizer que é de Contagem, mas a cidade é nossa, nós precisamos abraçar a nossa cidade, nós precisamos nos apropriar daquilo que a cidade tem, mas para isso nós precisamos induzir isso. E isso é feito a partir de um conjunto de esforços, Cristiano. Um deles é dizer para você uma coisa, valorizar aquilo que a cidade já tem. Eu citei há pouco a Feira de Artes e Artesanatos do Eldorado. Quando um morador de Belo Horizonte, por exemplo, recebe um visitante de outro estado, de outra cidade, na sua casa, ele tende a levá-lo no Mercado Central de Belo Horizonte, ele gosta de levar na Feira Hippie, ele gosta de valorizar aqueles espaços que remetem ao pertencimento, ao sentimento que aquela cidade tem em torno dos seus valores. Em Contagem, nós vamos levar também as pessoas para Belo Horizonte ou nós vamos nos apropriar daquilo que nós temos em Contagem? Mas para fazer isso, não basta a retórica eleitoral, não basta a nossa boa intenção. É preciso que a gente tenha uma agenda política efetiva para poder devolver à cidade o seu sentido de ser. E todas as vezes que nós negamos a nossa cidade, nós negamos a nós mesmos. Quem gosta da educação, como é o caso do Leonardo, sabe o quanto isso é importante. Mas, para além disso, isso tem impacto também, Cristiane, além dos desdobramentos eventuais do sentimento de pertencimento que faz com que a cidade seja uma cidade melhor, mas isso também tem impacto na agenda do desenvolvimento local, especialmente no desenvolvimento econômico. Vou te dar um exemplo. Nós temos alguns potenciais inexplorados na nossa cidade. Eu fico absolutamente estarrecido quando eu vejo Vargem das Flores. Quem conhece Vargem das Flores sabe muito bem que a represa em si é um potencial inexplorado que poderia ser direcionado para uma vocação turística da cidade, para que a gente pudesse sempre e cada vez mais nos apropriar daquilo que a cidade tem. E você fez uma menção muito importante, que é dos nossos espaços de convivência, quer seja as praças e outros espaços. Eu estive, inclusive, há pouco tempo, fazendo uma visita, o Leonardo me acompanhou também, o Paulo, aí, no Cabral, no Cândida Ferreira, conhecendo o leito do córrego Tapera. E eu me perguntava, por que não concebermos ali um parque para que a gente possa devolver àquela região a oportunidade da convivência, para que a gente possa fazer dali um potencial de fortificação da nossa identidade e, por que não dizer, criar um caminho para que a gente consiga nos envolver, inclusive economicamente. Sim. Gustavo, você gostaria de colocar alguma questão? Queria avançar contigo, Wellington, tratar um pouco da questão de saúde pública na nossa cidade e principalmente na nossa região, tá? A gente sabe que as comunidades, né, elas estão passando por uma situação nova, que é a pandemia de Covid-19, né? Que tem feito comerciantes adaptarem as suas rotinas, pessoas mudarem o seu dia a dia, né? O precedente mais recente que nós temos disso é 1919, se não me engano a data. E, recentemente, agora, Belo Horizonte estabeleceu os primeiros passos de reabertura comercial, né? O que, de uma certa forma, acaba causando puxa, né? As cidades de Contagem, Betim, por exemplo, ou Nova Lima, elas acabam agindo também, deliberando também, em função da locomotiva chamada Belo Horizonte, né? A revelia disso, Wellington, você entende que a cidade de Contagem
ela atua, o executivo municipal, ele acaba gerindo a cidade de uma maneira muito a reboque da capital mineira. Se você acha que isso é uma verdade, como que a gente resolve isso para que a cidade tenha autonomia nas suas decisões? Gustavo, foi bom você observar isso. A região metropolitana de Belo Horizonte, ela é integrada por 34 cidades. E tem aquelas também que integram o chamado colar metropolitano, que são mais 16 municípios. Nós temos um fenômeno que a gente precisa observar, que é o fenômeno que alguns gostam de dizer que é o fenômeno da conurbidade, porque essas cidades, elas são integradas. Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade irmã, assim como Betim, são cidades limítrofes com a nossa cidade. Nós temos problemas comuns. Por exemplo, quando você lança esgoto não tratado no Tapera, ele vai desembocar lá na Pampulha. Então, esse é um problema que, para resolver o problema de Belo Horizonte, nós precisamos ter iniciativas em Contagem, e, para isso, essas duas prefeituras precisam ter sinergia, precisam dialogar harmonicamente para a solução desses problemas que são comuns. Contudo, Contagem é uma cidade que, pela sua vocação, pelos potenciais que a cidade tem, Contagem precisa ser um pouco mais altiva. Contagem precisa ter autonomia e reconhecer todos esses valores e rumar na direção do futuro. Dizer para você uma coisa, Gustavo. Contagem, se não deveria ser para Minas Gerais o que Campinas é para São Paulo. Se não fosse, a exemplo, o aeroporto de Viracopos em Campinas, São Paulo seria, por certo, impactada negativamente. Então, as ações positivas em Campinas reverberam também em toda a região metropolitana de São Paulo. Contagem ainda não conseguiu encontrar um caminho de autonomia. Contagem não conseguiu ainda estabelecer vanguarda nas suas diretrizes. Vou te dar um exemplo disso. Você falou de saúde pública, Gustavo. Contagem ainda é muito dependente da saúde de Belo Horizonte. E talvez, se não houver um esforço concentrado, a cidade pode ser ainda mais dependente da saúde de Belo Horizonte. Porque, como o evento pandemia, que você também fez menção, a pandemia trouxe a perda da renda, trouxe a perda de postos de trabalho. E muitas pessoas que usavam serviços públicos essenciais, que não usavam esse serviço público porque usavam o serviço particular, por exemplo, o serviço de saúde, o sujeito tinha lá um plano de saúde vinculado à empresa em que ele trabalhava. Ou mesmo que não tivesse, ele tinha renda e ele pagava o seu plano de saúde. Há um deslocamento agora para o serviço público, ou seja, o sujeito da SUS. Aquele cidadão que pagava a escola particular do seu filho com a perda da renda, ele tende a matricular seu filho numa escola pública. Então, nós vamos ter um aumento exponencial dessa demanda e a administração pública precisa planejar com antecedência para que a gente não seja surpreendido e para que o cidadão não tenha prejuízo na qualidade desse serviço público, quiçá não consiga ter a vaga do seu filho na escola pública, não ser atendido a contento nos nossos estabelecimentos de saúde. Por isso, Gustavo, eu sei que nós temos muita tarefa a fazer. Eu sei que isso depende de um esforço concentrado, que depende também da nossa capacidade de se conectar ao governo do Estado, da nossa capacidade de fazer conexão com o governo federal, da nossa capacidade de promover articulação para a chegada de recursos e também para despertar vontade política para que a nossa cidade seja uma cidade cada vez mais independente e não seja vista como um anexo de Belo Horizonte. Wellington, são tantas coisas que tem que fazer, né? São tantas coisas, tantos problemas que nós temos que resolver aqui em Contagem, e você fala muito bem, né? Você se coloca bem, a gente consegue captar bem a sua informação, o seu desejo, mas dentro da sua pré-candidatura e possivelmente candidatura, qual seriam as suas prioridades, assim, de governo? Eu tenho algumas prioridades. Eu vou te dizer, elencar algumas que eu acho que são as fundamentais. E por uma ordem cronológica. Primeira prioridade que Contagem tem, Cristiane, quem conhece a política da cidade, quem conhece a agenda de governança, quem conhece a forma como as coisas se dão em Contagem, sobretudo nos bastidores, aquilo que a população efetivamente não vê, sabe que Contagem precisa quebrar um ciclo, que é um ciclo vicioso que perpassa pela cidade há várias décadas. A cidade tem um mando de pessoas há muitos anos, e aí eu não quero nominar, eu não quero fulanizar a política, mas a cidade não pode continuar gravitando em torno de interesses de meia dúzia de pessoas. Nós temos pessoas que ocupam postos
em alto escalão de governo em Contagem há mais de 20 anos, há outros, talvez 30 anos. É claro que nós precisamos respeitar o legado dessas pessoas na cidade, mas nós precisamos dizer, olha, obrigado, a cidade agradece, tchau. A cidade precisa pensar o futuro. E a cidade pode pensar o futuro sem negar o passado. E quando eu digo isso, não é negando o que essas pessoas já fizeram pela cidade, mas dizer que a cidade precisa dar um passo à frente. E para dar um passo à frente, ela precisa se libertar dessas amarras do passado. Então, essa é uma prioridade, quebrar esse sistema que se apropriou da cidade. A segunda prioridade, o Gustavo observou bem, Contagem precisa fazer um investimento forte em saúde, para que ela torne uma cidade mais independente e para que o usuário da saúde se sinta acolhido na nossa cidade. A cidade precisa reforçar os seus fluxos de saúde. Contagem precisa informatizar a saúde. Não faz nenhum sentido, Cristiane, não faz nenhum sentido um cidadão se deslocar da sua casa para ir apresentar um exame para um médico, né? Nós temos hoje condições de marcar uma consulta médica por um aplicativo de internet. Então, nós precisamos informatizar a nossa saúde, porque todos os nossos prontuários, todos os fluxos da saúde ainda são analógicos, no papel. Então, a cidade precisa sair do passado e se conectar com aquilo que há de mais moderno e já se pratica e tem experiências exitosas no mundo inteiro e no Brasil, inclusive. Nós precisamos, Cristiane, reconhecer uma coisa, que a cidade tem uma dívida com uma parcela da nossa população. Contagem é uma cidade que tem hoje algo em torno de 77 vilas e favelas. Muita gente acha que Contagem precisa se desenvolver no entorno da João César, da Severino Ballesteros, da Davi Sarnoff. Não. Existem pessoas que são invisíveis na nossa cidade. E eu quero conceber um programa de revitalização de vilas e favelas, que não passa pelas grandes obras. São intervenções que fazem com que essas pessoas que entram ano e saem ano, todo janeiro, elas são vítimas de enchente, elas perdem tudo, elas são humilhadas na nossa cidade. E nós precisamos fazer obras de drenagem nesses lugares. Nós precisamos colocar o corredor, o corrimão lá, na casa da doninha. Precisamos botar a escada lá, porque ela não tem acesso à casa dela. São coisas que talvez o gestor não vai se preocupar, porque isso não ganha noticiário, não são obras de visibilidade, mas são obras restauradoras da dignidade das pessoas. E tem muitas pessoas, concidadãos nossos, nossos irmãos contagenses, que se acham, nesse momento, humilhados na nossa cidade, esquecidos. Então, eu quero conceber um programa de revitalização de vilas e favelas. E, por fim, Cristiane, tem um drama que a população de Contagem vive, que a gente precisa também enfrentar com realismo, com seriedade, sem proselitismo eleitoral barato, que é fazer o que eu chamo de justiça tributária. A população de Contagem clama e reclama de um IPTU, que é o IPTU, que é o imposto municipal que mais se evidencia, a despeito de nós temos outros tributos municipais, como o ITBI, como é o ISS, mas o IPTU em Contagem é absolutamente extorsivo. Ele é caro. Só para você ter uma ideia, Contagem, 81 mil imóveis pagam IPTU. Estão fora da faixa de isenção. Só no ano passado, Cristiane, 42 mil contribuintes deixaram de pagar o IPTU. E eu sempre pergunto, essas pessoas ficaram inadimplentes porque elas não quiseram pagar o IPTU ou porque elas não puderam, porque o IPTU é caro demais? Então, eu quero conceber um programa que provisoriamente eu chamo de justiça tributária, para que as pessoas possam pagar o seu imposto, de modo que ele caiba no bolso das pessoas, e mais do que isso, que as pessoas possam ver o resultado dos tributos que pagam repercutido nas suas vidas através de melhorias da nossa cidade. Wellington, me permite só retornar num ponto de uma fala sua agora. Você falou Sim. da questão de resolver os problemas das comunidades mais desassistidas atualmente numa estratégia de atendimento de demandas localizada, né? Você falou aí de Sim. alguns exemplos, né? E trazer a população para o processo de tomada de decisão. Isso, inclusive, está muito presente no seu site na internet, né? Pesquisando Sim. um pouco o conteúdo que você publica no seu site e até nas suas redes sociais, você valoriza muito a questão da participação popular no processo político, né? Puxando um pouco daquilo que a Cris falou logo no início, do papel da praça, né, dos espaços públicos nessa interação, né, nesse processo de tomada coletiva do processo político, quando você fala da participação da população na administração municipal, quais são as estratégias do Wellington para fazer isso acontecer de forma vinculante e efetiva em Contagem?
Muito bem, muito bom você perguntar isso, Gustavo. Já na pré-campanha eu venho dando sinais do meu desejo sincero, meu desejo verdadeiro de ter a população incluída na tomada de decisões. Eu não tenho a pretensão de conceber um programa construído a partir da minha própria expectativa. Eu tenho a pretensão de construir um programa de administração pública na nossa cidade que parta de pressupostos que são obtidos a partir da escuta à população. Porque tem uma coisa, Gustavo, que ninguém aguenta mais, e aí está todo mundo de saco cheio disso, porque todo mundo diz, entre a eleição e sai eleição, todo mundo diz que vai escutar a população. Entretanto, quando o sujeito vence a eleição, ele incorpora imediatamente a figura do ditador, fica ensoberbecido e acha que ele sabe o que é melhor para as pessoas sem mesmo escutar as pessoas. E eu, quando viro pré-candidato, eu não perco a dimensão de cidadão. Então, isso que eu estou dizendo é o que eu também sinto, é o que eu também vivo, porque eu sou morador da cidade. Então, eu também sinto que, não raras vezes, eu não me sinto incluído. E, por não me sentir incluído, por conseguinte, eu também não me sinto representado. Aí nasce aí uma crise de representação, que faz com que a população, embora tenha votado num cidadão, não se sinta representada por ele em plenitude. É verdade que tem decisões que elas são unilaterais, elas são decisões da consciência do gestor. Mas eu vou te dar um exemplo disso, Gustavo. Eu estive algumas semanas atrás lá no leito do Tapera, como disse aqui. Eu sabia da existência dele, conhecia ele, mas se eu não tivesse ido lá conversar com os agentes que estão envolvidos no projeto Salve o Tapera, se eu não tivesse absorvido todas as pretensões, as expectativas que aquela comunidade tem em torno daquilo ali, por certo, eu não conseguiria conceber, ainda que subjetivamente, as estratégias para poder apresentar uma solução. É claro, e você tem observado as minhas redes sociais, o meu site, como você mesmo disse aqui, eu criei uma plataforma chamada Conta Mais. Conta Mais é onde as pessoas podem mandar sugestões, fazer apontamentos, para que eu consiga conceber, tecnicamente, um programa que apresente solução a partir das expectativas das pessoas. E se eventualmente for eleito, eu preciso seguir nessa toada, usando também todos os mecanismos que a tecnologia nos possibilitar, mas eu gostaria, apesar das limitações que são impostas a qualquer pessoa que vença uma eleição, que é governar uma cidade com seriedade, ele tem, por certo, uma restrição de tempo. Mas eu não gostaria de ser o prefeito do gabinete. Eu gostaria de ser o prefeito que tivesse conexão com as pessoas, que pudesse estar nas ruas, sentindo aquilo que a população percebe, para que eu não incorra naquilo que tem sido a tragédia pessoal da maior parte dos gestores, que fechar em si mesmo, deixar de se conectar à população e achar que a partir da sua própria expectativa vai decorrer todas as soluções. E isso nós sabemos que essa é uma receita que já deu errado. Ok, Wellington, a gente já está caminhando para o encerramento em função do tempo, né? Oh, que pena! É verdade. Eu gostaria, então, a gente gostaria de passar para você aí um tempo de 2 minutos para você fazer suas considerações finais e enviar uma mensagem para o pessoal da nossa região. Por favor, fique à vontade. Gustavo, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder ter aqui esse bate-papo com vocês. Quero dizer para vocês que, com muita humildade, eu quero apresentar para a nossa cidade um programa concebido a partir da escuta à população. Oportunidades como essas que vocês estão me dando aqui é uma oportunidade singular. Eu não serei e não sou o candidato do poder econômico. Eu não sou o candidato que figura nos grupos de poder. Por certo, eu teria uma campanha modesta. E o meu melhor produto é justamente poder conversar com as pessoas, poder ser ouvido pelas pessoas. E aí, eu faço isso, Gustavo, reconhecendo que o candidato, todo ele, inclusive os nossos adversários, precisam considerar uma coisa. Eu quero falar, eu quero ser ouvido. Eu gostaria de ser ouvido. Eu só seria ouvido na medida em que eu for capaz também de escutar as pessoas. Por isso, eu quero levar essa mensagem à região, dizer que não faltará de minha parte disposição em estabelecer escuta à região. Eu espero, se Deus permitir, se a sociedade entender que esse é o melhor caminho, poder governar a nossa cidade com um olhar para a região da Ressaca, para a região do Nacional, integrando ela efetivamente à Contagem, para que Contagem não seja mais a Contagem do eixo da Avenida João César de Oliveira. Obrigado vocês pela oportunidade.
Ok, Wellington, muito obrigado, então, pela sua disponibilidade de conversar com a CC. Pessoal que nos assiste, hoje recebemos o Wellington Silveira. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Contagem pelo Partido Liberal. Ele foi o nosso segundo convidado para esse bate-papo com a ACC. Nosso objetivo é levar até vocês informações relevantes para que sua escolha nas urnas seja feita da melhor forma possível. Até o próximo programa.